Olá a todos, bem-vindos. Estamos aqui novamente nos estúdios da TV Êxito, no programa Clique Jurídico. E estivemos há algumas semanas atrás com o professor Fernando Peixoto, advogado e professor de vários cursos, professor aqui da casa, no curso de pós-graduação, é mestre em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP. E ele falou para a gente um pouco sobre as alterações trazidas pelo novo CPC no processo do trabalho. Foi uma entrevista bastante dinâmica, bastante interessante e que surgiram várias dúvidas, várias perguntas na sequência, então resolvemos dar uma continuidade no assunto. Então, professor, muito obrigado novamente por o senhor estar aqui conosco. E dando sequência ao assunto da entrevista passada, uma dúvida que não quer calar. O novo Código de Processo Civil introduziu uma nova forma de intervenção de terceiros, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como é que muda? Explica para nós agora como é que vai funcionar com esse novo sistema. Bem, Cláudia, este incidente de desconsideração, de fato, é algo novo, como uma forma de intervenção de terceiros. Porém, cabe aqui registrar, de que a desconsideração da personalidade jurídica é uma forma de dar efetividade e celeridade ao processo, bem como ao processo do trabalho, tá? Como incidente, tá? Como uma nova forma de incidente processual, como uma forma de intervenção de terceiros, é o que se discute a aplicabilidade na seara trabalhista. Porque é o seguinte, o processo do trabalho, ele sempre atuou, a nossa CLT sempre atuou de forma a não se preocupar com o CNPJ, ou seja, com a empresa pela qual o empregado presta o serviço. Porque na realidade fática, ele pode prestar serviço para uma, ter sido contratado pela outra, tá? Então isso pode gerar uma certa complexidade na esfera trabalhista. Então, a desconsideração na relação trabalhista sempre foi algo que acontecia como forma de dar uma celeridade maior ao processo do trabalho, ou seja, como uma forma de alcançar patrimônio de sócios ou ex-sócios de uma determinada empresa que não paga ao seu empregado, tá? E, enfim, dar efetividade à tutela jurisdicional trabalhista, ok? Agora, como incidente de terceirização, eu acho que a sua aplicabilidade ao processo do trabalho, eu acho que vai ficar complexa. Por quê? Violaria um dos princípios do processo do trabalho, que seria a celeridade. Porque o novo Código de Processo Civil ele traz regras formais, bastante rigorosas, que fugiriam ao critério trabalhista, ou seja, fugiriam ao princípio da simplicidade, o princípio da oralidade e da celeridade do processo do trabalho. Entendi. Ok? Tudo aquilo que foi conquistado ia cair por terra. Isso, cairia por terra, justamente. Por quê? O novo Código de Processo Civil ele traz algumas regras. Se você me permite abordar aqui algumas dessas regras deste incidente, o primeiro deles seria o seguinte: o incidente será instaurado pela parte ou pelo Ministério Público. Ou seja, hoje, na seara trabalhista, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada de ofício pelo juiz do trabalho. De acordo com as regras novas do novo CPC, só as partes ou Ministério Público poderão arguir, ok? Então, isto violaria, de certo modo, o artigo 765 da CLT. Portanto, se cabe ao juiz fazer com que o processo chegue ao fim de forma mais efetiva possível, obstruir que o juiz de ofício desconsidere a personalidade, isso seria obstruir, tá? E seria um atraso aos processos, ok? Segunda situação, o incidente esse incidente de desconsideração, o incidente de desconsideração
poderia inclusive ser requerido na petição inicial. Esta é a regra do novo Código de Processo Civil. Olha só, o incidente sendo pleiteado na petição inicial causaria uma celeuma geral, porque todos os empregados poderiam, a partir de então, colocar na sua petição inicial este pedido de desconsideração. Olha só, numa situação, por exemplo, numa relação trabalhista, onde há grupo econômico, já é sabido, já é sedimentado na jurisprudência, que uma vez que é formado o grupo econômico, as empresas que formam este grupo não precisariam compor o polo na lide, o polo passivo numa demanda trabalhista. Mas, entretanto, de acordo com o novo CPC, estas empresas deveriam compor a lide, o que também atravancaria o andamento processual e a sua celeridade. Outra situação que vem trazendo também no novo CPC. Instaurado o incidente, o processo ficaria suspenso. Ora, numa situação em que a parte argue o incidente de desconsideração, tá? O processo fica suspenso e o que é que acontece? O processo retarda o seu fim, o que viola também o princípio do processo do trabalho. E ainda, por último, uma vez decidido pelo juiz essa decisão quanto a esse incidente de terceirização, essa decisão seria uma decisão interlocutória, que segundo o novo Código de Processo Civil, que começará a vigir a partir de março de 2016, desta decisão caberia recurso, que seria o agravo interno. Logo, mais uma vez, violaria princípio do processo do trabalho, porque em nome da celeridade processual, tá? Existe um princípio que impede, via de regra, recursos de decisões interlocutórias. Logo, diante dessa situação, você viu, eu coloquei aqui que este incidente, ele viola vários princípios do processo do trabalho. Então, boa parte já da doutrina vem entendendo que este incidente não se aplicaria ao processo do trabalho. Mas, repito, ainda está em discussão, nada ainda é definitivo. Isso. Interessante, professor. Então, nós falamos um pouco sobre essas normas e sobre a desconsideração, como é feita hoje, né, na Justiça do Trabalho. Não viola o contraditório? Olha, boa pergunta, Cláudia. Esta é justamente uma das justificativas para os estudiosos, tá, em dizer que o incidente, como vem previsto no Código de Processo Civil, é aplicável ao processo do trabalho. Porque alguns entendem que da forma como a desconsideração é aplicada hoje, viola o contraditório. Porque para estas pessoas que entendem aplicável essa nova regra, sim. Ok? Dizem que viola o contraditório. Porque o devedor ingressaria na ação na fase de execução e não teria oportunidade, de se manifestar quanto à constrição de seus bens. Bem, com a devida vênia e respeito aos doutrinadores que pensam dessa forma, mas eu discordo. Porque há sim o contraditório, não viola o contraditório na forma como é feita hoje no processo do trabalho. Sim, porque desde quando o seu bem, o bem de um executado, desde quando é executado um terceiro, a desconsideração da personalidade jurídica, esse terceiro ingressa ao processo e o seu bem é constricto, sim, lhe dará oportunidade a ele se manifestar. Só que não é o contraditório imediato, tá? Mas ele vai ter o contraditório diferido. Ele vai ter a oportunidade de se manifestar. Logo, eu entendo, tá, pela inaplicabilidade desta nova forma de intervenção ao processo do trabalho. Entendi. Porque viola princípios trabalhistas. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua entrevista. Foi muito importante debater esse assunto conosco, com os nossos telespectadores. E até a próxima, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você.